Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa oportunidade da vida. Hoje, inicialmente, a gente quer agradecer a Deus pelo aniversário da minha irmã Rosilene, a mais, não digo a mais velha, mas a matriarca, vamos dizer assim, de todos nós, a primogênita. Parabéns, minha irmã. E a nossa meditação está no livro de Salmos, o 135, e a gente vai buscar o primeiro versículo, de 21 versículos, a gente vai pegar o primeiro versículo para a gente poder apresentar a direção do nosso devocional. E nele está escrito: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Que maravilha. Aqui é um convite que nós temos não só nesse salmo, nós temos em diversos salmos. É uma recorrência. Isso aqui é uma certeza, esse convite que o salmista nos faz quando a gente transcorre os salmos para poder louvar ao Senhor. E ele tem motivos. E ele, inicialmente, eu sempre falo assim, às vezes o salmista, ele traz esses convites, parece para aquela que é a família do Senhor, aqueles que são os escolhidos, aqueles que estão andando na sua casa. Quando eu falo escolhidos, é aqueles que ouviram o chamado do Senhor e aceitaram o seu coração, e estão vivendo isso verdadeiramente. Porque você tem que lembrar que o Senhor, quando morreu lá na cruz, ele morreu, imagina, aquela cena de braços abertos, aquele olhar em sofrimento na tua direção. Você já viu um quadro quando está numa parede? Está ali imóvel o quadro, né? Você olha para ele e você vai indo para o lado e você tem a impressão de que aquela pessoa, aquela imagem no quadro te acompanha. Então imagina da seguinte forma: Cristo está ali sustentado na cruz por aqueles pregos, né, em sofrimento e em agonia, mas ele está te observando, ele está de braços abertos para te receber. O problema é que você cruza os seus braços e que você também, por diversas vezes, você rejeita. Você está ali olhando para ele e dizendo assim: bem feito, miserável, bem feito, desgraçado, tá vendo? Tu quer ser superior a todo mundo, olha, quer ser santo, olha esse mundo. Esse tipo de expressões que carregam os descrentes, né? Mas há os descrentes que simplesmente olham, né, e fica ali na sua imaginação, pensando, comparando o que acontecia, olhando para aquela imagem, como se estivesse naquele momento ali sendo tocado. Mas ainda assim eles se apegam, vamos dizer assim, à sua falta de fé. E existem aqueles que, de antemão, já aceitaram antes, ou então, quando acontece aquilo, que estão de fato ali de frente, a sua consciência, a sua vida vem à tona, e a partir dali ele reconhece Cristo como Senhor e Salvador, confessa seus pecados, vem uma crise de choro, uma lamentação, um sofrimento realmente para demonstrar não só um remorso, mas um sofrimento angustiante. E a partir dali, que passa essa etapa, ele começa então a ter a possibilidade de ver, porque o algo novo, o Espírito de Deus, começa a habitar nele e vai começar a trabalhar. E muita sujeira, e muita coisa errada, e muita transformação de comportamento vai ter que ser mudado. E é assim que vai. Então, quando ele está dizendo aqui o salmista, ele vai buscar essa terceira pessoa aí, porque logo no segundo versículo, ele diz assim: vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Ou seja, ele está convidando a louvar a Deus, a louvar o Senhor, a nosso Cristo Jesus, aqueles que já o conhecem, aqueles que já têm intimidade, aqueles que já têm certeza do poder de Deus e da intimidade que ele tem com Deus. É alguém que está na posição de filho. É isso que é louvar. Mas nós temos outros salmos que faz com que o homem, ou lembra o homem que ele deve louvar e que ele deve se aproximar a Deus, porque ele deve reconhecer o poder e a autoridade de Deus. Porque não adianta. Nós estamos vivendo um momento em que a graça e a misericórdia de Deus têm nos alcançado, e ele tem dado tempo para que essa misericórdia possa ser, vamos dizer assim, possa te alcançar. Você que rejeita, você ímpio, você insensato, você louco, maluco, que briga ou que brinca com a sua, vamos dizer assim, com a sua eternidade. Mas o Senhor está dando chance. Só que nesse ponto específico dos Salmos ele está dizendo. E aí ele vai trazer uma série de coisas, mas, por exemplo, eu vou destacar o que está lá no versículo 5, ele vai dizer assim: ó, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Ele dá, inclusive, uma possibilidade de você achar que tem outros deuses. O homem é assim, o homem está todo tempo criando coisas magníficas para a vida dele e está desprezando aquilo que verdadeiramente é magnífico, é maravilhoso, é esplendoroso, é perfeito, é justo, é fiel, que é o próprio Senhor. Mas aqui, o que está sendo convidado a louvar, ele está sendo convidado porque ele já conhece essas maravilhas, ele já conhece que o poder, ele já conhece que Deus se sobressai, que Deus é Deus. E os outros, como vai ser feito lá na frente, vai passar apenas de imagens. Ainda nesse entendimento, no versículo 6, ele diz assim: tudo que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Quem consegue fazer isso? Quem? O Senhor chegou aqui no mundo, ou chegou no nada, abriu sua boca de haja luz, e houve-se luz, e começa toda uma transformação, toda uma criação do mundo. É evidente que nós temos uma corrente doutrinária que trata um pouquinho diferente quando a gente vai observar o que está escrito, por exemplo, lá em Gênesis, versículo 1 e 2, né, quando ele diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, quando ele chega no versículo 3, ele diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Existe uma corrente doutrinária que trabalha um pouquinho diferente daquilo que você está habituado, mas não vai ser o foco do nosso devocional aqui não. O que é importante é que a gente está querendo dizer, trazendo esse versículo para dizer que tanto faz no que essa corrente doutrinária pensa, ou no que a maioria pensa, ou trabalha, ou aceita, ou que tem a sua manifestação de fé sobre isso. Deus disse e fez. E aqui o salmista reconhece: ele fez, ele quis e ele fez. Se ele quis, ele fez. Se ele querer, ele vai fazer. Essa é a verdade. Então tu tem tuas necessidades, tu tem teus projetos,
Aí a pergunta é, tu tem submetido isso a Deus? Tu tem conversado com Ele? Tu tem buscado intimidade? Tu tem se fortalecido em fé? E principalmente, tu tem apresentado, isso nasceu no teu coração, mas vê que tem nascido no teu coração. Tu submeteu para dizer, Senhor, é da tua vontade, já nasceu no meu coração, eu não sei exatamente de onde veio. Veio de ti? Eu aceito, se for, e Deus tem confirmado isso. Muitas vezes não confirma porque você nasce dentro de ti, mas não é uma coisa que, primeiro, tu apresentou, e segundo, tu está tentando conduzir pela tua própria vontade. E aí o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, e aí você como filho, e o bom pai, certamente quando ele observa que algo é ruim para o seu filho, ele vai tentar, ele vai agir para que aquilo não aconteça. Mas se ainda assim o filho por rebeldia, por teimosia, por insensatez, por loucura, por descaso, insistir naquilo, é possível que o pai deixe, mas vai fazendo todo o monitoramento, porque filho é filho, ele será cuidado, e ele será, dentro do possível, dentro da linha do que o pai estabelece, ele será protegido. O homem tem uma linha de proteção limitada, um alcance limitado, as suas mãos são limitadas, a sua força é limitada, a sua visão é limitada, mas o pai chamado Deus, o pai criador, não há limite, não há limite para o cuidado de Deus sobre o seu povo. E no transcorrer dessas lembranças, porque ele está rememorando, ele está convidando você a louvar, mas ele está te dando motivo, ele está dizendo assim, olha, para você louvar o Senhor, você não pode louvar só porque você louva, não. Você tem que louvar, mas você tem que entender, você tem que viver, você tem que compreender que as obras que o Senhor faz, tudo é muito grande. E ele chega lá e ele vai passando sobre a questão de tirar o povo do Egito, ou seja, tirar a gente das dificuldades, conduzir a gente no meio do nosso sofrimento mais intenso. E ele vai fazendo essa analogia metaforicamente, mas de uma forma real daquilo que aconteceu com o povo de Israel, dos reis que foram sendo dominados, foram sendo mortos, das terras que foram sendo entregues ao povo de Israel, mesmo tudo isso. Aí ele vai lá no versículo 13, ele diz assim, o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. E ele fala, ele deixa claro, diz assim, olha, é esse Deus que está vindo desde lá de trás, muito antes do que eu existir, do que tu existir, do que todo esse povo, o povo hebreu, o povo judeu, o povo formado a partir de Abraão, que foi a vontade do próprio Senhor, que separou ele do seu povo e cria a partir dele um povo, separa Abraão do seu povo, separa da sua família e cria a partir de Abraão e da sua família um povo agora para ser chamado de Deus, para ser testemunho, para ser exemplo, para ensinar às outras nações como o Deus poderoso, o Deus real, que toda a humanidade deveria, vamos dizer assim, submeter a ele, mas que insistia em viver longe dele. Mas agora ele tem um povo para mostrar não só para Israel, mas para todo mundo que existe um Deus. E é importante a gente levar a nossa direção, levar os nossos olhos, levar os nossos corações, os nossos pés, a nossa própria vida, para estar em servidão ao próprio Pai. E aí ele vai retomar algo que também já foi dito, por exemplo, lá no Salmo 115, sobre a questão dos ídolos, sobre aqueles que, lembra quando ele falou sobre os deuses, que o Senhor é um Deus maior que os outros deuses? Lembra-te disso quando ele falou isso? Não, se você lembra, ele vai relembrar isso entre o versículo 15 e até o versículo 18, dizendo assim, olha, essas pessoas que têm esses deuses mortos, esses deuses sem vida, sem ânimo, que não falam, que não agem, que não socorrem, mas que estão na cabeça das pessoas apenas, essas pessoas, elas se tornam iguais a esses deuses, elas se tornam inúteis, infrutíferas. E aí, no final, entre o versículo 19 e o versículo 20, ele vai convidando todo o povo, através que ele vai nominando ali a casa de Israel, né? Vai passar pela casa de Israel, aí ele nomina a casa de Arão, e também nomina a casa de Levi, dando um exemplo, né, do que seria ali as tribos, exemplificando, já que a própria casa de Arão estaria dentro da casa de Levi, e ele diz para esse, dizendo assim, bendizei ao Senhor, vós que assistis, que viveis, que frequentais, que tem intimidade com o Senhor e que reconhece tudo isso através do temor ao Deus. Então vai ao Senhor. E ele faz isso dizendo assim, ó, que todo o povo, de ponta a ponta, de Sião, desde aquele ponto sobre toda a terra, devemos louvar, porque devemos louvar sobre toda Jerusalém, e aí a gente estende sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, ou seja, estendendo esse louvor, essa adoração ao Senhor, porque nós devemos cantar louvores ao seu nome, porque isso é agradável para o Senhor. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, meu irmão, e louvai, cantai louvores ao Senhor e que Deus nos cuide.